Buenas, senhoras e senhores, tudo bem? Vamos lá, espero que todo mundo esteja bem. Esse é mais um vídeo aqui de história do Brasil pro Educalipse e nós vamos falar agora do processo de independência do Brasil, né? Que a gente fala aí que de 1808 até 1822. Os senhores sabem, falei no último vídeo que a relação entre metrópole e colônia já andava bastante desgastada, né? Falamos das revoltas coloniais, falamos dos movimentos nativistas e dos movimentos emancipacionistas, então a relação já não vai tão bem entre Portugal e a colônia. Pois bem, então vamos até o ano de 1808, porque de 1808 para frente, aí a coisa vai começar a desandar mesmo, senhoras e senhores. Vamos lá, o que está acontecendo na Europa? Qual que é o contexto europeu em 1808? Está acontecendo o Império Napoleônico, certo? Napoleão tá ali jogando War, né, na Europa. Pode botar na prova, Napoleão tá jogando War na Europa? Não, né? Napoleão conquista territórios de maneira desenfreada, né? Desenfreadamente. Ó, que bonito. Senhores, em 1806, você sabe, Napoleão baixa o decreto, né? O decreto do bloqueio continental, senhoras e senhores. Bloqueio continental, que impedia os países europeus de comercializarem com a Inglaterra, de fazerem negócio com a Inglaterra, sob a ameaça do quê? De invasão, né? Das guerras napoleônicas. Portugal, pergunto pra você, tem condições de cessar o seu comércio com a Inglaterra? Não tem. Portugal não tem como parar de comercializar com a Inglaterra. E olha o impasse que Dom João VI, príncipe regente, porque Dona Maria, rainha de Portugal, foi retirada do poder, né, por uma questão de saúde, tanto que já falei, ela fica conhecida como Maria Louca, né, por conta das questões mentais, né, sacanagem chamar assim, né, de Maria Louca. Mas enfim, Dom João VI, príncipe regente, tem um impasse em suas mãos. Qual que é o impasse de Dom João VI? Ora pois, né, faço comércio com a Inglaterra e Napoleão me invade? Ou simplesmente paro de fazer comércio, vou aderir ao bloqueio continental e aí a Inglaterra me invade? Né? É um impasse muito forte. Qual que é a solução encontrada por Dom João VI pela corte? A transferência para o Brasil em 1808. Senhoras e senhores, tomem muito cuidado com a noção de fuga da família real, simplesmente, porque essa noção de fuga da família real dá a entender muitas vezes que foi ai meu Deus do céu, Napoleão, bora! Não, né? Não foi uma coisa de última hora, não foi uma coisa, um ato de covardia, pelo contrário, é um ato super estratégico para Portugal, né? A transferência pro Brasil, mesmo porque não é uma ideia da noite pro dia, essa ideia já vem planejada há um tempo, né? A ideia já existe desde o século XVIII, senhoras e senhores, mas é no início dos 800 ali que ela toma corpo, né? Que ela acontece, e o mote é o decreto do bloqueio continental, né? De Napoleão Bonaparte. Então, quer dizer, não foi uma ideia da noite pro dia e é super estratégico. Portugal tem que entender uma coisa. Hoje, o que sustenta o reino de Portugal? É o Brasil, né? O reino de Portugal e Algarves, um território mais ao sul ali de Portugal, né? Que fazia parte do reino português, né? O reino de Portugal e Algarves dependia da colônia brasileira. Vamos para a colônia e garantir aquele território. É melhor perder Portugal para os franceses do que perder a colônia, certo? Pois bem, e quem auxilia muito Portugal neste momento é a Inglaterra, evidentemente. A Inglaterra apoia desde o começo, inclusive mesmo depois de 1806, né, você veja, demorou 2 anos entre o bloqueio continental até a transferência da corte de fato. Portugal e Inglaterra continuaram ali, né, conversando na surdina, né, na clandestinidade, continuaram fazendo comércio de maneira ilegal, né, fora do alcance de Napoleão. Pois bem, como que a Inglaterra auxilia? Fornecendo navios para transferência da corte. Senhoras e senhores, não estamos falando de 5 pessoas. Não estamos falando muitas vezes também, outra ideia errada. A gente pensa em, transferência da família real. Veio 10 pessoas. Não, senhoras e senhores, estamos falando da transferência da corte. Cerca de 15 mil pessoas. É gente para um caramba. Quer dizer, é muita coisa. Senhoras e senhores, a Inglaterra fornece navios, a Inglaterra fornece suprimentos, a Inglaterra protege o território português da invasão napoleônica, que evidentemente vai acontecer com a transferência da corte, e a Inglaterra consegue segurar uma boa parte, né? Metade ali de Portugal consegue conter a invasão, a outra metade dominada por Napoleão. Mas quer dizer, a Inglaterra inclusive faz a escolta, né, dos navios que vêm
com a corte pra cá. Falei de cerca de 15 mil pessoas, gente pra dedéu. Você sabe, 15 mil pessoas é a torcida do Santos multiplicado por 15 mil pessoas. Né? Enfim, a Inglaterra faz isso de boazinha? Não, a Inglaterra tá precisando de dinheirinho, né, e tá ali fazendo seus acordos comerciais. Para começar, que essas 15 mil pessoas chegam e não tem estrutura para receber 15 mil pessoas, né? O pessoal dizia em 2014, o Brasil não tem estrutura para receber a Copa do Mundo, né? Em 1808 não tem estrutura para receber a capital europeia, né? Pois bem, mas em 1808, inclusive, várias casas foram tomadas. Literalmente no Rio de Janeiro se coloca um aviso PR na porta das casas, né? Príncipe Regente, PR, dizendo, tipo, oi, tudo bem? Sua casa tá tomada e agora você tem que ceder sua casa pra corte, né? Simplesmente isso, né? Tanto que uma piadola que se fazia do PR, né, de Príncipe Regente na época, era de ponha-se na rua, né? Tipo, vai pra rua, tchau, né? Arranja aí o que você vai fazer agora. Enfim, senhoras e senhores, enfim, a Inglaterra está interessado não na amizade só com Portugal, né? Não em, pô, sou bacana, tamo junto, Portugal. Não é isso, né? Mas a Inglaterra está interessada nos negócios, no comércio, né? A Inglaterra tem muito interesse em fazer comércio com o Brasil, entende? Com a colônia. Putz, aí você que é bom aluno vai se lembrar do Pacto Colonial, né? Daquelas duas coisinhas que eu falei. O que é o Pacto Colonial mesmo? Vem comigo, vamos lembrar? Senhores, Pacto Colonial. A colônia só pode fazer comércio com a metrópole e a colônia tem de ter uma economia complementar à da metrópole. E a gente já tá vendo que o pacto colonial tá ficando bizarro em Portugal, porque a economia da colônia não tá complementar à da metrópole, né? Tá sustentando a metrópole, inclusive. E agora, em 1808, a Inglaterra fala, olha, eu quero benefícios na colônia, eu quero o rompimento do pacto colonial. Putz, Portugal vai tomar duas atitudes a partir disso daí. No primeiro momento em que a corte chega ao Brasil, primeiro desembarcam em Salvador, uma pequena parada, né, para depois chegar no Rio de Janeiro, né, uma pequena parada, né, tipo você quando vai viajar, né, seu pai para no Graal para você fazer aquele xixi, né, Salvador foi tipo o Graal da corte, né, pode botar na prova, Salvador foi o Graal da corte? Claro que não, né, senhoras e senhores, mas enfim, primeira parada em Salvador, e nessa primeira parada em Salvador, o governo português ali, Dom João VI, já faz duas coisas. Primeiro, revoga o chamado Alvará de 1785. O que é o Alvará de 1785? Era uma tentativa de frear, senhoras e senhores, a industrialização na colônia. O Alvará de 1785, assinado por Dona Maria, né, inclusive rainha de Portugal, antes de seu afastamento, o Alvará de 1785 proibia a criação de manufaturas na colônia, né? Inclusive, isso é uma das razões para as revoltas da Inconfidência Mineira, né? Para a organização da Inconfidência Mineira. Tanto que um dos projetos, você vai se lembrar, falei na última aula, né, no último vídeo, um dos projetos da Inconfidência Mineira era romper com a metrópole e criar uma universidade, criar fábricas, né? Por quê? Porque tinha esse tal desse Alvará de 1785. Mas esse Alvará, ele é revogado em 1808. Pô, que legal! Então quer dizer que agora vai dar para produzir aqui na colônia? Vai, porém, em 1808 acontece um negócio que nós chamamos abertura dos portos às nações amigas. Portugal abre os portos brasileiros para as nações amigas comercializarem. Ou seja, quebra o pacto colonial, rompe com o pacto colonial. 1808, senhoras e senhores, marca o rompimento do pacto colonial. Não é em 1822, com a independência de fato. O pacto colonial é rompido em 1808, e por isso que a gente fala que ali começa, né, o processo de independência do Brasil. Porque, putz, isso na cabeça de muita gente aqui na colônia, né, aqui no Brasil, vai pensar, olha lá, acabou o exclusivo metropolitano, o exclusivo comercial. Demorou? Mas, enfim, senhoras e senhores, quem são as nações amigas? Nações amigas, neste momento, Inglaterra, evidentemente, né? Caramba, tá rolando uma sinfonia de cachorro aqui agora. O que será que aconteceu aí? Whatever, vamos continuar aqui, vai ter cachorro latino no fundo, eu não ligo, você supera, você é monstro. Demorou? Já dei aula com um caminhão passando do lado, né, gritando o tempo todo, óleo, óleo, óleo. Então eu supero o cachorro latino, porque pelo menos do cachorro eu gosto, do carro do óleo eu não gosto. Enfim, quem é nação amiga nesse momento
é a Inglaterra. A Inglaterra e os países aliados da Inglaterra, né? Isso são as nações amigas. E o que fica estabelecido pela abertura dos portos às nações amigas? Que os produtos portugueses entrariam na colônia pagando 16% de imposto, enquanto os produtos britânicos pagariam 24% de imposto. Britânicos e de outras nacionalidades, certo? Pagariam 24% de impostos. Senhores, muito bacana. A Inglaterra está satisfeita com isso? Fala, então, Portugal, adorei. Achei muito legal a ideia, mas eu queria ainda mais benefícios. E é por isso que em 1810 vão rolar outros tratados, que vão ser chamados de Tratados de 1810. Né? Tratados de 1810, que são tratados que vão aumentar ainda mais essa dependência de Portugal com a Inglaterra. Primeiro tratado de amizade e aliança, senhoras e senhores. Tratado de amizade e aliança, que tem 2 pontos ali, olha. Amizade, aliança, né? Portugal e Inglaterra, friends forever. Né? Primeiro ponto é o que eu chamo de extraterritorialidade. Né? Extraterritorialidade, extraterritorial. Isso é, o que era este tratado? Significa que ingleses, né, essa ideia desse tratado, ingleses só poderiam ser julgados por tribunais ingleses. Ingleses não poderiam ser julgados aqui no Brasil, né? Só seriam julgados por tribunais ingleses. Olha só, primeiro ponto, né? Justiça dos ingleses cabe à Inglaterra e não à corte portuguesa. Outra coisa, liberdade de culto. Você sabe, Portugal é uma monarquia católica, né? E muita gente aqui no Brasil também, evidentemente, católico, né? Majoritariamente, oficialmente católico, inclusive. Isso os ingleses não precisam ser católicos, tem liberdade de culto. Você sabe, a Inglaterra é uma tradição protestante, né? Desde o anglicanismo. Enfim, tratado de amizade e aliança entre Inglaterra e Portugal. Senhores, agora, preste muita atenção neste próximo que vou lhe falar, que é o Tratado de Comércio e Navegação. Tratado de Comércio e Navegação, aí diz respeito ao quê? Aos negócios, porque ele vai revisitar a abertura dos portos às nações amigas e vai mudar. Se na abertura dos portos Portugal pagava 16% de imposto e as outras nações pagariam 24%, isso vai se manter, à exceção da Inglaterra. Portugal, pelos tratados de 1810, né, pelo Tratado de Comércio e Navegação, Portugal vai continuar pagando 16%, né, os produtos portugueses vêm com a taxação de 16% de impostos, de outros países com 24%, mas da Inglaterra vem com 15%. Ou seja, a Inglaterra paga menos impostos para entrar no Brasil do que a metrópole, do que Portugal. Olha que coisa, bicho. Né? Olha como o rompimento do Pacto Colonial é feito aí na cara dura, né? Na cara dura para quem quiser ver. Enfim, senhoras e senhores, esses são os tratados de 1810. E junto com esses 2 tratados de amizade, aliança e comércio e navegação, Portugal faz uma promessa. A Inglaterra já começa a pressionar Portugal por uma questão. Então, Portugal, muito bacana, adorei, achei um luxo esses tratados que a gente fez, mas tem um negócio que me incomoda um cadinho aí, que é esse negócio de tráfico de escravos. Não. Né? Acaba com esse negócio de tráfico de escravos aí. E não porque a Inglaterra é boazinha, né? Não pense que tem um viés humanitário. Olha como a Inglaterra é bacaninha. Ela quer mais gente assalariada para comprar seus produtos. Simplesmente. Né? Tem, depois de um certo tempo, uma questão muito forte, a escravidão, mas o interesse da Inglaterra é majoritariamente comercial. Demorou? Por favor, acabe com o tráfico de escravos. E aí, o que Portugal faz? É quando você tá no shopping e encontra aquela pessoa que estudou com você na 3ª série, né? Que você odeia a cara do maldito, você não gosta nem de sentir o cheiro da pessoa, né? A pessoa vem falar, menina, ai que saudade, vamos marcar um churrasco, né? Vamos relembrar os tempos, os bons tempos de escola. E aí você responde, pô, bora marcar, vamos marcar. E você nunca marca, né? Você nunca marca. É isso aí. Portugal vê a Inglaterra falando assim, acaba com o tráfico de escravos. Portugal fala, vamos marcar, né? Vou ver e te aviso. Vou ver, me chama no zap. Você pode pôr na prova, né, que Portugal falou me chama no zap? Claro que não, você sabe que não. Enfim, senhoras e senhores, enfim. Como eu disse, a estrutura do Rio de Janeiro é uma estrutura colonial, né? A corte tá se mudando para cá, tá acostumado com uma outra mentalidade europeia de cidade, né? E tá vindo para um Rio de Janeiro totalmente colonial. Putz, é necessário algumas mudanças, né? São necessárias algumas mudanças, melhor dizendo, para o Rio de Janeiro. Mudanças serão feitas com o intuito de transformar o Rio de Janeiro numa capital europeia, né? Em termos de uma estrutura europeia, de uma arquitetura europeia, uma arquitetura lusitana, né? Principalmente. Senhoras e senhores, mudanças que vêm com a família real. Primeira delas, a criação do
Paço Imperial. Paço com um C cedilha, não com 2 S, senhoras e senhores. Paço Imperial no sentido de um prédio administrativo, né? O prédio administrativo do Império. Senhores, a Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios. Opa, agora tem que ter uma educação também digna da Europa, né? Um jardim botânico do Rio de Janeiro, que na época era chamada de Horto Real. A imprensa régia é criada nesse momento, né? Imprensa não no sentido hoje em dia de mídia que a gente fala, né? Mas imprensa de um local para se imprimir, né? Porque o primeiro jornal do Rio de Janeiro, inclusive, do Brasil, é a Gazeta do Rio de Janeiro, que surge na Inglaterra, né? Surge sendo impresso na Inglaterra, mas passa posteriormente a ser impresso no Brasil com o surgimento da imprensa régia. Faculdades se estabelecem no Brasil, né? A primeira faculdade de Direito do Brasil, que é na Bahia, faculdade de Medicina no Rio de Janeiro, a Biblioteca Real, que hoje é o prédio que você conhece na Avenida Rio Branco, da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e o Banco do Brasil. Sabe o Banco do Brasil, esse mesmo que está aí até os dias de hoje, foi criado lá quando da transferência da família real, porque tem que ter um banco aqui no Brasil. Chama a atenção de vocês também para o ano de 1816, a missão artística francesa que vem para o Brasil para retratar o cotidiano do Rio de Janeiro, para retratar o Brasil, contratá-los pela corte, né? Olha lá, olha o PDF que eu botei para você. Artistas como Taunay, Debrecht, é assim que fala, senhoras e senhores? Artista francês, é assim que fala francês? Taunay, Debrecht? Não, senhoras e senhores. Répétez avec moi. Tuner, Debrecht. Ó, que bonito. Tuner, Debrecht. Ó, né? Lembra que para falar francês pode falar qualquer coisa. Basta você fazer biquinho e falar, né? Falar o R. Não é Debrecht, é Debrecht. Ó, que bonito. Parece um gato ronronando. Né? Bonito. Senhores, enfim, muitos estudos existem hoje em dia, inclusive, sobre essa visita francesa, né? Essa missão artística francesa. Principalmente pela representação dos escravizados, né? Em como a escravidão no Rio de Janeiro vai ganhando uma outra cara, uma escravidão cada vez mais urbana, né? Eu queria usar o termo livre, mas não posso usar livre. Vai ficando mais fora do julgo dos senhores, né? Uma escravidão cada vez mais urbana, né? Sem a presença de um feitor, vai ganhando novas características da escravidão no Rio de Janeiro. Vou fazer um vídeo um dia só para falar disso, de escravidão no Rio de Janeiro. Senhores, vamos voltar agora para Pernambuco, que já disse para vocês, Pernambuco é a França brasileira. A quantidade de revoltas na história do Brasil em Pernambuco é absurda, é absurda. Em 1817, nós vamos ter uma revolta em Pernambuco que nós podemos colocar naquele rol das revoltas emancipacionistas que eu falei no vídeo anterior. Inclusive, se você olhar no PDF que eu deixei pra você, vai estar lá, nas revoltas emancipacionistas, você vai ver Conjuração Baiana, Inconfidência Mineira e Revolução Pernambucana. Mas, Isaac, por que você não falou da Revolução Pernambucana na última aula? Porque ela é... rapaz, ela é diferente. Porque ela acontece já depois da transferência da corte, ela acontece em 1817, enquanto as outras duas, você lembra, né? Conferência Mineira, 1789. Conjuração Baiana, 1798. Revolução Pernambucana, 1817. Numa crise agrícola que vivia o Nordeste, também disse para você na última aula que o Nordeste nunca se recupera muito bem da saída dos holandeses lá no século 17, né, para você ver como um negócio que deixa marca muito forte, aquele negócio do açúcar. E a queda nos preços do algodão e do açúcar está evidente. Você tem uma elite muito descontente, mas como eu já disse, é uma crise econômica que vai abarcar todos os setores sociais, né? A elite fica decadente no geral, só que setores médios, né? O que é setor médio? Advogado, padre, comerciante, professor, pequenos proprietários também sentem essa crise, e a galera mais pobre também, né? A população mais pobre também sente muita fome nesse momento. E tudo vai se aprofundando com a transferência da família real. Quando a corte real se transfere para o Rio de Janeiro, cara, é uma corte toda, né? Os gastos da corte são enormes. Cortes que se transferiram não é assim, pegou 3 mudinhas de roupa e levou pro Rio de Janeiro. Não. Estamos falando de de gente que levou bicho pra caramba, que levou móveis, muitas vezes, roupa pra dar com pau, né? Então, assim, exigiu um gasto muito grande, e os gastos para se manter a corte no Rio de Janeiro começam a ser cobrados em cima de quem? Né? Os gastos são cobrados em cima de todo o resto do Brasil, né? Os impostos são cobrados em cima de todo mundo. E esse aumento de impostos, o aumento da carga tributária, é o mote para
uma rebelião em Pernambuco. E por que eu não falei também junto com a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana? Porque, diferentemente dessas duas, né, que ficaram somente na conjuração, que ficaram somente na Inconfidência, né, ficou ali na clandestinidade, essa aqui eclodiu uma revolta, e eclodiu a ponto de tomar o poder. Chama atenção para dois líderes advogados, Domingos José Martins e Miguel Joaquim de Almeida, que são os responsáveis por proclamar a República do Pernambuco. Você sabia disso? Você sabia que Pernambuco foi independente, foi uma república independente do Brasil por cerca de 2 meses, no ano de 1817? E você me pergunta, que legal, Isaac Taus, mas e a questão da escravidão? Porque eu lembro que você falou que a Conferência Mineira queria manter a escravidão, mas a Conjuração Baiana queria acabar com a escravidão. E aí? E a Revolução Pernambucana? Pernambuco mantém a escravidão, mas debate sobre a escravidão. E era uma revolta que abarcava muitos setores, né? Tinha gente de muita elite, dos maiores setores de elite, tinha gente de uma aristocracia muito forte de Pernambuco, tinha setor popular, tinha setor médio, e havia muito forte esse debate. Só que a intendência geral da situação é de que provavelmente o caminho era acabar com a escravidão, né? Como a maioria dos presentes nessa revolta eram setores populares e médios, você tem a presença aí de indígenas até mesmo, de escravos e ex-escravos, né? Existia uma tendência a abolir a escravidão. E, senhoras e senhores, esses membros de elite que eu disse que participam dessa revolução são senhores de terra, são senhores escravistas, é uma elite escravocrata. Na hora que eles percebem que o caminho, a tendência do movimento está sendo o abolicionismo, o que eles fazem? Eles dão para trás. Pode pôr na prova dão para trás? Não, mas eles desarticulam o movimento. Ó, que chique. Delatam o movimento, os líderes, né, entregam os líderes e o que acontece é que é uma forte, uma brutal repressão, né, com lideranças presas e executadas, porque, mais uma vez, a coroa portuguesa não vai dar chance para acontecer essa revolta aí, e essa ideia se espalhar. Demorou, senhoras e senhores? Revolução Pernambucana, de boinha? Pois bem, chega o ano de 1815, e olha que coisa, né? Você vai se lembrar, quem que cai em 2015 lá na Europa? Napoleão Bonaparte, Batalha de Waterloo, derrotado pela última vez Napoleão. E é realizado o Congresso de Viena. Congresso de Viena, vamos retomar essa ideia aqui, aquele congresso feito para reorganizar o mapa político europeu pós-Napoleão. E vai se lembrar você aí, bom aluno, do princípio da legitimidade, né? Eram legítimos os governos existentes na Europa até o ano de 1789. Opa, né? Quem que era legítimo nessa época aí? O meu governo aqui de Dom João VI, né? O governo dos Bragança. Só que, bicho, eu tô aqui no Brasil, não tô em Portugal. O que acontece, na verdade, é que a monarquia tem que estar pronta para assumir, né? E Dom João sabe muito bem, se ele não estiver lá para assumir, se ele não estiver na capital, que é Lisboa, né, ele vai ter que fazer o quê? Bicho, eu vou perder meu trono, né? Dom João VI é obrigado a voltar para Lisboa, que é a capital do Reino de Portugal. Só que aí que ele é muito danadinho, senhoras e senhores. Dom João VI é muito danadinho. Né? Pode botar na prova que ele é muito danadinho? Não, né? Você bota na prova o quê? Que é um grande estrategista. Tenho muita raiva de ver muitas produções brasileiras que vão retratar Dom João VI e tem uma imagem super absurdamente gordofóbica e idiota de Dom João VI, né, que coloca o Dom João VI sempre como um cara gordo que tá sempre comendo frango e engordurado e bobão, e isso me irrita profundamente, porque não, Dom João VI era um baita estrategista, né? A transferência da corte, já falamos, não foi um ato de fuga, de covardia simplesmente, mas foi um ato pensado, né? E em 1815, o que ele faz? Ele sabe que se ele voltar para Portugal, há um risco muito forte de independência aqui no Brasil. Ele faz o quê? Ele eleva a condição política do Brasil. É um golpinho político, né? Não bota na prova um golpinho político. Ele eleva a condição política do Brasil. O Brasil deixa de ser colônia de Portugal e passa a se tornar um reino unido a Portugal e Algarves. O Brasil deixa de ser colônia e vira um reino unido a Portugal e Algarves. E onde é a capital desse reino aí? No Rio de Janeiro. Logo, olha ele passando a perna no Congresso de Viena aí. Não, ó, eu tô aqui na capital do reino.
né? É aquilo que a gente chama de inversão brasileira. Se havia alguma dúvida de que o Brasil era mais importante do que Portugal nesse momento para as conjunturas do reino, agora ficou explícito, né? Que agora era um reino, não era mais colônia, um reino unido a Portugal e Algarve, senhoras e senhores. Enfim, quando isso acontece, evidentemente que os ânimos separatistas das elites brasileiras começam a ficar lá em cima, lá em cima. E essa elite aqui brasileira começa a ficar cada vez mais pensando e desejando e pressionando por uma ruptura, por uma independência. Agora, quando Dom João VI não volta, a elite portuguesa também começa a ficar muito brava com a situação, ficam revoltados com Dom João VI e começam uma revolta que começa na cidade portuária do Porto, né, no ano de 1820, uma revolta de caráter liberal que nós chamamos de Revolução Liberal do Porto de 1820, que se inicia na cidade do Porto. Tem muito a ver com a morte de Dona Maria. Dona Maria, que não é aquela que deixa namorar a sua filha, essa aí é velha, mas enfim, Dona Maria a Louca, já falando puta sacanagem, né? Chamar de Maria Louca, né? Mas Dona Maria a Louca morre e começa uma pressão muito forte. Dom João VI, seguinte, você é um rei absolutista. E nós, aqui, burguesia portuguesa, não acreditamos mais nesse negócio de absolutismo, não. A gente quer agora, o momento aqui, é liberalismo. A gente quer o liberalismo econômico. Nós queremos, Dom João VI, a nós, elite portuguesa aqui, que você volte para Portugal, volte, assuma o seu trono, mas assine a nova Constituição que nós estamos fazendo aqui. Uma nova Constituição portuguesa, pautada no liberalismo. Uma Constituição que transformava Portugal numa monarquia parlamentar, numa monarquia constitucional, né? É o momento agora, Dom João VI. Deu pra entender? Aí Dom João VI fica naquelas, né? Putz, eles querem que eu volte, querem que eu assine uma Constituição baseada no liberalismo. Mas, que tá. Essa Constituição essa revolução, não queria só a instalação do liberalismo econômico em Portugal, mas queria também a volta do pacto colonial, a recolonização do Brasil. Então é interessante porque ela é liberal para Portugal, mas conservadora para o Brasil, né? É liberal até o ponto que me interessa, né? Como é uma burguesia que está comandando isso aí, uma burguesia portuguesa, né? É uma elite portuguesa que está comandando isso, é liberal até onde me interessa. É liberal no momento que eu quero fazer comércio com o que eu bem entender, que eu quero que o Estado não interfira na economia, que o absolutismo já não tá com nada, só que alguns aspectos do mercantilismo até que a gente acha legal, tipo o pacto colonial. Então vão recolonizar o Brasil. Basicamente, qual que é o ultimato que dão para Dom João VI? Dom João VI, ou você volta e assina uma Constituição baseada no liberalismo, ou a gente toma o poder e faz uma nova Constituição baseada no liberalismo. Pedindo com um jeitinho assim, Dom João VI não tem o que fazer. Ele volta para Portugal, ele assina essa Constituição e ele promete recolonizar o Brasil. Menino, aí tá instaurada a treta. Aí, né, pode botar na palavra está instaurada a treta? Não, mas aí os ânimos se exaltam tanto em Portugal, que as elites estão pensando na recolonização do Brasil, quanto no Brasil, que as elites brasileiras, por assim dizer, né, o Partido Brasileiro. Partido Brasileiro eu falo, não significa, senhoras e senhores, um partido político, como a gente conhece hoje, mas partido no sentido de pessoas com ideias próximas, parecidas, né? Nosso Partido Brasileiro, no caso aqui, é uma elite escravocrata, latifundiária, que quer a independência do Brasil pelos seus próprios negócios. Mas enfim, esse Partido Brasileiro começa a ficar preocupado, mas como assim recolonizar o Brasil? E é aquela coisa, né? Todo mundo sabe que os ânimos da independência começam a se aflorar aqui no Brasil. O que Dom João VI faz? Ele vai embora, volta com a corte, larga tudo aqui, dane-se? Não. Ele deixa o seu filho como regente do Reino do Brasil. Pedro de Alcântara é o regente do Brasil. Ele sabe que alguém vai ter que ficar aqui, se não for o filho dele, alguém vai ficar. Então é estratégico também. Olha lá Dom João VI sendo estratégico mais uma vez, senhoras e senhores. Só que cada vez mais, as elites brasileiras começam a vislumbrar então em Dom Pedro que talvez ele seja o cara que possa trazer a nossa ruptura política com Portugal. Talvez Dom Pedro I seja o cara que rompa com Portugal pelo bem que a gente quer, né, pela independência do Brasil.
que talvez ele continue essa ruptura que já começou desde a quebra do Pacto Colonial, com a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, Portugal e Algarves. Enfim, senhoras e senhores, as elites portuguesas não gostam desse ato de Dom João VI, né? Ah, muito bonito, Dom João. Você deixa Portugal, você vem para Portugal e deixa seu filho no Brasil, né? Muito bacana isso daí. Não. Nós queremos também o retorno de Pedro. Nós queremos o retorno de Pedro de Alcântara, porque afinal de contas, nós queremos recolonizar o Brasil, né? O Brasil não tem que ter regente, a gente quer a volta de Pedro. Pedro, nós portugueses queremos que você volte. Mas aí do outro lado, né, aí as elites brasileiras estão falando, Pedro, a gente não quer que você volte. A gente quer que você fique e que você seja o cara responsável pela ruptura de Brasil e Portugal. Você pode ser o primeiro governante do Brasil independente. E claro, Pedro sabe que se ele não ficar e fizer a ruptura, alguém vai fazer a ruptura. Assim como Dom João VI também sabe, né, que alguém, se não for o filho dele, alguém vai fazer. Né, alguém vai dar continuidade a esse processo separatista, dar continuidade a essa ruptura. E as elites estão vislumbrando Dom Pedro I porque elas não querem um grande movimento popular. Né? O grande medo dessa elite escravocrata, dessa elite latifundiária, é que eles percam seus escravos e seus latifúndios. Eles não querem uma revolta popular, eles querem, pelo contrário, eles querem uma separação, mas que tenha o menor radicalismo possível. Não querem grandes mudanças do ponto de vista estrutural, né? Eles querem continuar com aquele plantationzão da massa que você tá cansado de saber, né? Que é plantation. Então, aquela monocultura escravista voltada para o mercado externo, produzirem grandes latifúndios. Eles querem uma emancipação que a gente pode dizer, uma emancipação conservadora. E é aí que no dia 9 de janeiro de 1822, respondendo à pressão de Portugal, da elite portuguesa que pedia para Dom Pedro voltar, ele solta aquela célebre frase que só grandes intelectuais como Neymar Júnior reproduzem, que é: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, né? Só grandes intelectuais, né, repetiram essa frase de Dom Pedro I, como Neymar Júnior e Gabigol, né? Mas enfim, o dia do fico, literalmente o dia em que Dom Pedro, ainda não era chamado de Dom Pedro na época, né, de Dom Pedro I, mas Pedro de Alcântara, se recusa a voltar para Portugal para permanecer no Brasil. E cada vez mais ordens super impositivas de Portugal começam a chegar no Brasil. Cada vez ordens impondo coisas para o Brasil, para pressionar o Brasil a desistir dessa independência, começam a chegar. E o que Dom Pedro faz em maio de 1822? O decreto do Cumprace. Decreto do Cumprace. O que é isso? Dom Pedro passa a defender a autonomia e a soberania do Brasil frente a Portugal, né? Ele tá vendo que ele tá ganhando cada vez mais prestígio com as elites locais e fala: vou ganhar ainda mais. A partir de agora, decreto do Cumpra-se. As ordens de Portugal só serão cumpridas... Nossa, deu ruim aqui. As ordens de Portugal só serão cumpridas se ele, Pedro, autorizasse. Quer dizer, as ordens de Portugal só serão cumpridas se Pedro de Alcântara autorizar. Olha ele defendendo a soberania, defendendo a autonomia, né, a soberania do Brasil frente a Portugal, para diminuir um pouco essa pressão que vinha de Portugal. Uma viagem a São Paulo, melhor dizendo, São Paulo e Minas, né? Ele está por São Paulo quando o presidente da Junta Governativa de São Paulo, José Bonifácio, considerado o patriarca da independência, começa a mandar uma série de cartas para Dom Pedro, falando: ó, Dom Pedro, tô recebendo cartas aqui de que Portugal tá vindo e vai invadir e vai recolonizar o Brasil. Tropas portuguesas estão vindo recolonizar o Brasil. Mensageiros diziam isso para Dom Pedro, até que chega o 7 de setembro de 1822, onde, respondendo essas cartas aí, às margens do Ipiranga, Dom Pedro simbolicamente rompe os laços com Portugal e diz: olha, se estão dizendo que vão vir recolonizar o Brasil, pois diga então que o Brasil é independente. E aí, se eu tiver que falar pra você assim, visualiza uma imagem de independência na sua cabeça. Visualiza. Agora, você, visualiza. Pensou? Né? Eu tenho certeza absoluta que você pensou nessa imagem que eu vou pôr pra você aí agora.
eu aposto que você visualizou essa imagem, né? Essa imagem de Dom Pedro sentado ao cavalo, né? Você percebe como, com a galera em volta, os militares em volta, tudo assim, né? O povão assistindo, caramba, o que tá acontecendo, né? E ele metendo a espadona pra cima e falando o quê? O Grito do Ipiranga, que aliás é o nome desse quadro, né? Do Pedro Américo. O Grito do Ipiranga, onde ele grita independência ou morte. Eu fiz questão de reproduzir aqui, eu fiz a minha versão, eu tirei, meu Deus do céu. Eu fiz a minha versão aqui do Grito do Ipiranga, né? Quem é meu aluno sabe que eu faço na lousa. Geralmente você percebe, ó, praticamente igual, né, ao do Pedro Américo. Enfim, senhoras e senhores, e aí eu vou ter que quebrar essa imagem sua que você teve, que a sua tia Lilica falou, né, que aconteceu, que Dom Pedro tirou a espada e gritou independência ou morte, porque isso não aconteceu. Né? Essa balela, não houve, né, o Grito do Ipiranga, isso foi uma imagem construída depois, né, tem até aquela história que a gente não sabe se é verdade ou não, que Pedro I tava com uma caganeira, né? Pode botar na palavra, Pedro tava com caganeira, e gritou, vai, independência, não é isso. Vai, resolve logo isso, tá independente, ponto, acabou. Não bota, né? Não é comprovado isso. Mas, senhores, nós temos que questionar essa ideia de independência só, né? Ok, politicamente cortou o laço, né? Agora, o comandante ainda é português, a nossa religião do Brasil ainda é católica, dominante, tal qual de Portugal. A nossa economia é dependente de Portugal e da Inglaterra. A nossa cultura veio de lá. Né? Nós temos uma predominância de cultura europeizada, né? Afinal de contas, analisa o modo como você se veste e se organiza socialmente. Não é muito parecido com as sociedades tupi, né? Tupi-Guarani, por exemplo, ou Macro-G, né? Mas é sim muito mais ligado com o Portugal, com a Europa, de maneira geral. A nossa independência ela é feita sem participação popular, é um movimento pressionado pelas elites que não queriam grandes mudanças estruturais, não queriam uma independência que alterasse a ordem escravocrata e latifundiária, né, a monocultura de exportação. Né, eles não queriam isso. Logo, é uma independência sem participação popular. Ainda há uma ou outra guerra de independência, principalmente no norte e no nordeste, né? Chama até a atenção que na Bahia há batalhas com participação de escravos, inclusive. O Norte e o Nordeste inicialmente ainda se mantêm fiéis a Lisboa, né? Não no geral, né? Não como consenso, né? Mas no geral, melhor dizendo. Mas enfim, tá feita aí a nossa independência. E uma questãozinha para você que não cai na prova, despenca na prova, senhoras e senhores. Comparação entre a independência da América Espanhola com a independência do Brasil. Né? A independência da América Espanhola com o Brasil. Já disse pra vocês no último vídeo também, quando tiver que comparar, dê nome aos bois. Enquanto na América Espanhola era assim, a independência do Brasil foi assado. Né? Primeira coisa que salta aos olhos pensando em diferenças, porque a semelhança é claro, no momento de independência, ruptura do Pacto Colonial, por mais que no Brasil já tivesse acontecido antes, né? Enfim, diferenças, grandes diferenças pra gente comparar. Evidentemente, na América Espanhola você tem fortes guerras de independência, né, comandadas pelos libertadores da América, San Martín e Bolívar, e no Brasil você tem pouquíssimas guerras que são guerras isoladas no território. Na América Espanhola você tem uma forte participação popular, no Brasil uma revolta majoritariamente elitista, né? Nem uma revolta, né? Um processo elitista para você colocar, não há uma grande revolta. Na América Espanhola, a fragmentação territorial, você sabe, são diversos países que você tem na América Espanhola, enquanto o Brasil mantém uma unidade territorial. Né? A América Portuguesa, que é melhor dizendo, né? A América Portuguesa ela se conserva na sua unidade territorial. E o Brasil é uma monarquia, e na América Espanhola, todos os outros países aí da América, né, são repúblicas, à exceção do México, né? Na América, somente Brasil e México serão monarquias. O resto vai ser tudo república. Também a exceção do Uruguai, né? O Uruguai não existe nesse momento ainda. O Uruguai é parte do Brasil, inclusive. É a Cisplatina. Cisplatina que também não aceita muito bem a independência, entra em guerra e vai virar Uruguai, mas esse é papo pra outra história. Demorou, senhoras e senhores? Enfim, era isso que eu tinha pra falar sobre o processo de independência do Brasil. Espero que vocês tenham curtido, espero que estejam gostando. Mais uma vez, porque eu esqueci de falar no outro vídeo, porque agora tem que ser blogueirinha e eu esqueço, dá um like aí nesse trem, né? Curte aí pra nós, né? Segue aí, se inscreve no canal, tem muito conteúdo legal vindo pela frente. Demorou, senhoras e senhores? Então, um beijo no coração de todos e tchau!